Queridos amigos, vamos então, em clima de família, os trabalhadores espíritas participam de toda essa região do Paraná. Fazemos o nosso encontro desta manhã de domingo, 9 de outubro de 2022. A metodologia vai ser o seguinte: eu vou fazer uma fala com essa voz de Cid Moreira, voz requintada. Eu até queria que não passasse essa voz, mas ela vai passar. Depois eu vou voltar à minha voz original, eu gostei tanto dela. Vamos fazer uma fala inicial de aproximadamente 60 minutos. Aí a gente faz um intervalo, depois nós voltamos para o debate, onde vocês vão poder trazer as questões que inquietam vocês e a gente vai poder fazer uma interação. A temática ela é importante quando se considera de que o Espiritismo ele evoca o cristianismo nascente. E uma das coisas que nos chama a atenção na figura de Estevão, que à época era Gesiel, grafado lá em Paulo e Estevão de Chico Xavier, psicografado pelo Espírito Emmanuel, é quando Gesiel é trazido para a casa do caminho enfermo por Efraim. A forma como Efraim acolheu Gesiel estava ao quebrado, como que era colocado para fora daquilo que deveria ser o espaço de trabalho dele forçado para morrer fora, já que estava contaminado e muito doente, febril, muito adoecido. Efraim o acolheu chamando de irmão. E isso marcou muito Gesiel, muito embora ele estivesse muito doente. E isso é reforçado quando ele chega às portas da casa do caminho. Quando Pedro e Tiago vão recepcioná-lo e Efraim, trazendo Gesiel, oferecia a possibilidade do acolhimento ali na casa do caminho. E, diante da possibilidade, Tiago faz uma resistência, dizendo que a casa estava muito cheia. Eram quase 50 pessoas acolhidas em regime de tratamento, de dependência, de indigência, de sofrimento. E quando ele diz isso para Efraim, a figura de Simão Pedro traz de novo essa palavra-chave, argumentando ali com Tiago, com Efraim, na presença de Gesiel, de que de modo algum eles poderiam declinar de acolher Gesiel, em função de que nós éramos uma grande família, diria Simão Pedro. E a fraternidade, a irmandade, era que coroava aquele tipo de cultura daquela casa. Gesiel, que já estava muito sofrido, talvez caminhando para a morte, como era de se esperar, outra vez ouve as expressões chaves: irmão, todos somos uma só família em Jesus Cristo. E ele fica com essa informação e é acolhido diante da fala de Simão Pedro, dizendo que eles de modo algum poderiam rejeitar o acolhimento. Ele é acolhido. E ele passa mais de 10 dias com febres delirantes. E nos delírios ele recita salmos, recita Isaías. E Simão Pedro ficou muito intrigado com aquele jovem que trazia essa característica. Quando Gesiel voltou ao seu estado de sanidade, porque foi se recuperando, ele foi se dando conta que a figura de Simão Pedro era uma figura paternal, que acolhia cada enfermo andando
de cama em cama, nesse gesto de nutrição espiritual e emocional. E ele fica muito curioso, Gesiel, que estava sendo acolhido. E esse movimento, ele vai deflagrar uma revelação quando, aos pés de uma tamareira, Pedro conversa com Gesiel e narra sua história. E a curiosidade de ambos ali se desfaz, porque ele tem ciência, Gesiel, naquele momento, de que o Messias já tinha vindo. E quando Pedro fala de Jesus, Gesiel exulta, conectando a palavra irmão, família, Jesus, agora o Messias. E à medida que Pedro fala, Gesiel vai se debulhando no entusiasmo febril e toma as anotações de Mateus e ele lê de um só fôlego a história que fazia a biografia de Jesus à luz do publicano Mateus, que tinha escrito a vida de Jesus. Ao tempo em que Pedro descobre quem era Gesiel, aquele judeu extremamente fiel a Moisés, que tinha perdido o pai e que tinha se perdido da irmã depois das ocorrências de perseguição que se estabeleceram na época. E descobre na figura de Gesiel uma figura muito diferente, um homem muito diferente. E a partir dali vai se desdobrando aquilo que Emmanuel deveria consagrar como sendo o primeiro mártir do cristianismo nascente, Gesiel, que receberia ao pé da tamareira um cognome, Estevão. Então, Estevão configura esse ser que encarna a expressão do primeiro mártir do cristianismo nascente. Esse contorno que estamos fazendo é para dizer que a casa espírita, ela tem essa característica, ou deveria ter, de familiaridade, de família. Uma casa espírita, ela precisa apresentar-se com algumas características fundamentais para evocar a casa do caminho dos tempos primeiros do cristianismo nascente. Então, o centro espírita, para ser efetivamente o cristianismo redivivo, ele precisa ter uma dinâmica familiar, de família cristã. Então, o nosso acolhimento a quem chega deveria ter a qualidade daquela que teve Gesiel quando acolhido por Simão Pedro. Ou seja, uma casa espírita, ela deveria ter o serviço fundamental chamado recepção e acolhimento através do diálogo. O atendimento fraterno, através do diálogo, esse espaço primeiro do contato de alguém que chega com essa casa que se movimenta como um organismo vivo, familiar, que não é a família consanguínea, muito embora possa incluir membros da mesma família, mas que é a família espiritual. Ninguém deveria chegar na casa espírita e ser mais um, e ser apenas um número de quantos chegaram na casa espírita naquele dia, ou naquele mês, ou naquele ano. A marca da casa espírita é o primeiro encontro. Vocês todos lembram a primeira vez que você chegou na casa espírita? Não lembram? Eu lembro. A primeira vez que eu cheguei na casa espírita, que eu fui centro espírita Ivon Costa. Eu me recordo como se fosse hoje, que eu fiquei num espaço de mais ou menos ali umas 10, 12 pessoas, e a pessoa que nos acolhia falava às pessoas olhando, mas quando chegava em mim, ela pulava, tipo, vocês sabem, máquina da datilografia? Os mais jovens não conhecem isso. Às vezes pulava, um montava no outro e saltava, e aquela letra não era configurada no papel. Ela ia, quando chegava em mim, ela pulava, ela não me olhava, aquela senhora dizia, por que essa mulher não está me olhando? Jovem, intrigante, naturalmente
rebarbado, como todos os jovens na maioria são, e eu ficava intrigado o que aquela mulher tinha contra mim. Porque ela ia falando, explicando que era casa espírita e tudo, quando chegava em mim pulava, Eu fiquei achando que tinha algum problema. Mas o problema não era meu, o problema era dela. Ela tinha preconceito contra os jovens. Você veja, eu não esqueço isso. Faz algum tempinho já, né? Que a juventude foi se alargando ao longo do tempo. Essa companheira está no mundo espiritual hoje. Mas eu não me esqueço de que ela carregava uma pasta, uma sacola. Não me esqueço da sua fisionomia radiante, que eram os aspectos positivos com que ela se apresentou naquele dia de um atendimento que era grupal. E isso caracteriza que o primeiro encontro é marcante. Não é que a gente tenha que fazer marketing e fazer de conta que, apresentando que a gente não é. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a casa espírita, para revelar o cristianismo, ela precisaria acolher as pessoas como acolhia o cristianismo nascente. Ou seja, com fraternidade. E a pessoa, ao ser acolhida, se segue num atendimento, naturalmente, a maioria enferma, onde ela poderia contemplar que aqueles que são os acolhedores, eles não são só acolhedores de um momento, eles são uns acolhedores de contínuo, como Simão Pedro, que Gesiel observava continuamente, todos os dias, ele fazer aquele périplo, acolhendo cada enfermo nas suas necessidades fundamentais, ali reclinado na sua cama. Ou seja, a casa espírita, ela faz o acolhimento e deveria fazer um sequenciamento personalizado. Ou seja, nós somos uma edição única, diz o Espírito Emmanuel. Se nós somos uma edição única, nós teríamos que ser atendidos com a singularidade de quem chegou. Único, em edição única. O divino não nos constitui cópia de ninguém. Mesmo dois gêmeos univitelinhos, fisicamente e emocionalmente, são diferentes. Não há duas pessoas iguais na impressão digital, na voz, na íris, no corpo. E se no corpo já nós somos diferentes, imagine a dinâmica da alma. Então o Espírito Emmanuel propõe essa singularidade do que somos. Então nós deveríamos ser acolhidos na casa espírita com a especificidade de alguém que foi criado singularmente pelo divino. Logo, nós não deveríamos ser mais um na massa, mais um número que chega na casa espírita para ser recepcionado em nome do cristianismo, que ousa dizer de si mesmo que é o cristianismo redivivo, que volta, que é revivido. Então, o acolhimento é fundamental e o segmento é fundamental. Por isso que o serviço da casa espírita, ele se configura como um dos mais importantes, o atendimento fraterno através do diálogo, que consta de um entrevistador que segue o atendimento de alguém que fez a recepção. A recepção da casa espírita é algo que, na minha percepção, caminhando por esse Brasil afora, é muito deficiente. Aqui fazendo menção aos nossos irmãos protestantes, que são cristãos, igualmente como nós, seguem Jesus, e se esmeram no acolhimento da pessoa que chega. Nós chegamos, ou observamos as pessoas chegarem na casa espírita e ninguém o aborda, ninguém o acolhe, ninguém chega. A gente fica, porque a gente já vem com medo da casa espírita. Hoje menos, antigamente mais. Casa espírita, que vai mexer com o espírito, né? Normalmente as casas espíritas não têm recursos financeiros. E aí é mal iluminado na entrada. O salão tem aquela luz mortiça, parece de reunião mediúnica, para economizar energia, pelo menos no norte. No norte é assim, que é mais pobre do que no sul e sudeste. Então a casa espírita já leva o nome espírita. E quando você chega
ensombrado na entrada, uma luz mortiça que você observa no salão que se segue, e nenhuma alma depenada lhe aconchegando, lhe acolhendo, como é que vai ser isso? Você segue entrando, ousa enfrentar o inimigo, ou foge correndo, porque olha que você vai se meter numa fria. Então nós deveríamos iluminar a casa espírita. Os centros espíritas do Norte, e aqui apenas uma análise de compartilhamento, em função das dificuldades financeiras, eles são do jeito que eu estou citando, mas umas telhas de amianto. E o Norte, Deus, quando criou, botou o sol em cima de Belém do Pará. Ele podia ter botado para o Paraná, mas ele botou no Pará, o Ná ficou sobrando. Ficou na sombra, com esse friozinho gostoso. Então, é quente, com telha de amianto. E como tem muitos roubos, quase sempre usa-se os basculantes, não se usa a janela. Então, sempre que tem a ver, só tem basculante, não tem janela. Tem uma porta de entrada e não tem saída de emergência. Você é a emergência quando entra na casa espírita. Quente. Gente, eu quero dizer que é o melhor tratamento de desobsessão, porque nem o obsessor consegue entrar na casa de tão quente que é. Se não tem ninguém na frente, como é que vai ser? Como é que vai ser? Então, nós precisaríamos olhar com mais ternura o acolhimento na casa espírita. Focar no atendimento fraterno através do diálogo como uma das atividades mais importantes da casa espírita. Não uma atividade de só menos importância, que às vezes a gente, para ajudar o obsediado, põe o obsediado na frente, atender. O obsediado que já está obsediado, meio tantã, já tem uma cara de obsediado, porque o obsediado tem cara, né? Não está feliz, ele está desencontrado. E não poucas vezes você vai ver e dizer, não, aqui o seu problema é muito forte. Você tem que ir, aí indica um outro caminho, que às vezes é um descaminho. E qual é o acolhimento? Ele vai abordar a pessoa e vai começar a conversar com a pessoa, não é para ele ficar batendo papo com a pessoa. Atendimento fraterno através do diálogo é um atendimento que tem regras, que obedece a um conjunto ritualístico do ponto de vista do programa de atendimento. Não um ritualismo religioso. É como é que se faz uma tarefa que tem regras. A recepção, portanto, nós não deveríamos colocar pessoas obsediadas, pessoas perturbadas. Olha, você está muito triste, está deprimido, vá na casa espírita, você tem que fazer uma tarefa, e põe ela para ser um entrevistador. Imagine a cara de um depressivo na porta da casa espírita, a meia luz, farol baixo, sem expressar a movimentação fisionômica, porque a pessoa depressiva ela fica com a psicodinâmica e com a fisionomia, com a mímica facial comprometida. Quem é que vai chegar nessa casa espírita? Quando olha para a pessoa, eu vou entrar aí no recepcionista, essa pessoa que diz, oi. O recepcionista, ele tem que ser preparado. Eu estou falando do recepcionista, não estou falando do entrevistador. O recepcionista precisa ser treinado, preparado, porque ele vai exercer uma tarefa fundamental e importância para receber pessoas que estão visitando a casa espírita, pessoas que vêm pela curiosidade, pessoas que vêm atormentadas, pessoas que vêm pensando em suicídio, pessoas que vêm obsediadas, pessoas com as mais diversificadas demandas. E o recepcionista precisa ter um espectro, um repertório para o acolhimento que dê conta de atender, acolher qualquer pessoa que chegue com a sua demanda. Minimamente com um atendimento fraterno que a casa espírita deve ensejar a um espírita que é espírita. Um acolhimento. Não é um sorriso estereotipado de que ele está feliz e que o mundo vai acabar amanhã, mas ele vai para o céu. Não é essa a proposição. Mas é alguém que está minimamente bem consigo mesmo para fazer um acolhimento de alguém que se vê triste, olha a pessoa que é triste de um jeito, se vê uma pessoa incorporada, ele vai e atende de um outro jeito, e se vê uma pessoa para visitar a casa espírita, o trabalhador de uma outra casa, ele também atende dentro desse aspecto de conformidade com a demanda de cada um. Porque se você
atende um depressivo e atende um quadro de transtorno bipolar, que vem no estado de euforia, são pessoas totalmente distintas que precisam de manejos do acolhimento primeiro, diferenciadamente. Então, a forma de lidar precisa de um recepcionista que esteja à altura de poder fazer um acolhimento, à altura da casa onde ele vai mergulhar naquele dia, que deve estar à altura do pensamento espírita, que deve refletir o pensamento cristão, a dinâmica do cristianismo. Então, atendimento fraterno é um dos serviços fundamentais na casa espírita, que poucas casas espíritas se desvelam em treinar as pessoas e em fazer um trabalho de requalificação continuada, permanente, que é necessário fazer para encaminhar ao entrevistador. Aquele que faz a recepção, a exemplo de Pedro, tem que ter a sensibilidade para que esse acolhimento ele seja na medida correta da necessidade que a pessoa traz. Porque uma pessoa, quando chega no impulso suicida, se você não fizer o movimento congruente, ele não fica e se suicida. Como vi uma pessoa chegar no Ivon Costa, que eu tive a oportunidade de acolhê-lo sequenciadamente. Ele saiu da sua casa, a esposa tinha rompido com ele e levou os 4 filhos para um outro estado do Nordeste, num sistema como que de fuga. E ele era um oficial da Marinha, então ele saiu de casa naquele dia para pegar a sua arma, uma arma que ele tinha que estava emprestada para um amigo, para cometer o suicídio. E quando ele passou na porta do Ivon Costa, sem nunca ter ido ao centro de Ivon Costa, ele teve um impulso de parar e parou, de automóvel, parou e entrou no Ivon Costa. Quando ele entrou no Ivon Costa, era uma tarde de quarta-feira. As atividades já tinham começado, do ponto de vista do estudo doutrinário, mas tinha um recepcionista na porta da casa. Então ele chegou, o recepcionista o acolheu e ele disse: eu estou querendo falar com alguém. Aí a pessoa o olhou e disse: é urgente? Ele disse: é. E ao invés dela poder dizer: olha, venha na quarta-feira mais cedo, olha, espere que vamos acabar a reunião, depois você conversa, ela percebeu a gravidade, provavelmente porque estava também sob uma boa conexão espiritual. Intuída, ela disse: por favor, entre, sente. Fê-lo sentar. Como as atividades estavam já em andamento, ela foi ao encontro do grupo que faz esse trabalho de entrevista e chamou uma pessoa e disse: tem um atendimento de emergência. Emergência é emergência. Emergência é uma necessidade que se impõe. As regras da casa espírita, elas obedecem a uma dinâmica e são flexíveis, porque a lei de amor é flexível. Nós não podemos ter uma rigidez. Começou a reunião, agora ninguém atende mais, porque o horário da entrevista é até 8 horas da noite ou até 16 horas da tarde. Depois disso é só depois ou só do outro dia. Isso é inflexibilidade. Quando nos posicionamos assim, nós estamos tratando a casa espírita como se fosse um quartel onde as regras precisam ser rígidas, porque quartel só funciona assim. Se não funcionar assim, o quartel se acaba. Mas espiritismo, casa espírita não é quartel. O companheiro desceu e ele narrou a experiência dramática chorando. E ali ele me disse, essa pessoa: eu evitei de acabar com a minha vida, porque eu estava decidido, buscando a arma, cometer o suicídio. Eu estou dando esse exemplo vivido para mostrar o quanto nós precisamos estar com a atenção na formação do recepcionista, que parece que não é tão importante. Então a gente coloca uma pessoa bonita na recepção, uma pessoa que ri muito e acha que a gente já fez tudo. Não é isso, porque um sorriso forçado também é ruim, porque não acolhe. Quem está na recepção tem que estar investido de uma energia de quem faz um trabalho de acolhimento. Está ali para acolher a pessoa, sorrindo ou não. Está ali
vestido sobriamente para não causar nenhum constrangimento se uma pessoa chegar na casa espírita esfarrapada e ela esteja vestida de uma forma incomum. Ou ela está ali para, em nome de uma pseudo-humildade, não estar vestida precariamente e sem em dia com a higiene pessoal, causando um certo aroma desconfortante a quem chega que tenha um processo de toque, de transtorno obsessivo-compulsivo. Quando a pessoa que tem um transtorno obsessivo-compulsivo chega e vê uma pessoa nesse estilo que eu estou narrando, por último, ela não vai fazer um bom link, não vai fazer uma boa conexão. Vejam, bom senso kardeciano para mostrar que da vestimenta, a energia que é fundamental e o repertório de algumas características vão definir se a recepção vai ter continuidade numa entrevista e vai ter continuidade no acesso ao espiritismo. Porque o primeiro contato do espiritismo com uma pessoa é feito pelo recepcionista, não é pela palestra. O primeiro contato de Gesiel não foi lá com o Evangelho de Mateus, foi com Efraim, que pegou e conduziu a casa espírita. O segundo contato foi com a figura lá de Simão Pedro, que conseguiu contornar um Tiago que era muito rígido e conseguiu acolhê-lo. Ele viu que era uma família que tem divergência, toda família diverge, não tem problema divergir. O problema é dissentir, separar, brigar, litigar. Isso aqui é um problema. Então, a casa espírita, quando ela apresenta um recepcionista, ela tem a compreensão de que é mensagem espírita na porta da casa espírita. Não é a mensagem avulso que eu vou dar, que a gente dá a mensagem avulso, né? Pode dar ou não, né? A mensagem é primeira. A avulsa é você quando acolhe a pessoa. Como disse-me uma certa pessoa, certa feita, e eu fazendo a entrevista dela do Centro Espírita Ivon Costa à época, ela disse: eu estive aqui há 4 anos atrás e me contou da inadequação do atendimento fraterno que foi feito a essa pessoa. O atendimento antifraterno que foi feito àquela pessoa. Ela foi e disse: hoje eu compreendo que eu deveria estar aqui há 4 anos seguidamente, porque nesses 4 anos eu fiz muita asneira que eu poderia não ter feito se eu tivesse ficado aqui. Então a gente não sabe quem vai chegar. Às vezes quem chega é alguém muito mal cheiroso, como aconteceu com o nosso amigo Raul Teixeira, dos quais vocês todos têm essa familiaridade, especialmente os companheiros que estão na linha de frente, da convivência mais fraterna, lá na Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói. Queria falar, aí de repente, o molambo que ficava circulando na rua entrou, mal cheiroso, era um mendigo, e Raul diz, ele estava sentado e os trabalhadores ficaram se entreolhando, porque era um problema desconfortável. Como é que aquele homem conseguiu entrar na casa espírita? Com mau cheiro. Era um homem de rua. Aí o Raul disse, quem estava conduzindo a que ele entrasse era a mãe dele. Ele foi, sentou no primeiro espaço da casa, na primeira fila. Aí a mãe veio e se dirigiu a Raul e disse, hoje eu consegui fazer o meu filho entrar nessa casa. Atenda-o, por favor. A dinâmica espiritual, o esforço que se faz para às vezes trazer uma pessoa a casa espírita, e o quanto nós precisamos estar disponíveis para corresponder essa expectativa do mundo espiritual, para acolher aquela pessoa que às vezes está no ponto de autoexterminar-se, ou às vezes está em queda livre, ou às vezes está numa esquina que se você não atender ali, ela vai cair no barranco. Então, a primeira
expressão do movimento espírita para alguém que chega numa casa é o entrevistador. É o cartão de apresentação. E quando ele faz o acolhimento, ele dá introdução do espiritismo na convivência com a pessoa pela maneira como ele atende. Então, um recepcionista não pode ser uma pessoa que tenha medo de espírito. Vocês imaginam uma pessoa com medo de espírito? Aí chega uma pessoa incorporada, aí ele está numa casa espírita para atender em nome do espiritismo, aí chega uma pessoa num transe mediúnico, obsessivo, e aí ele sai correndo. O porteiro do Jardim das Oliveiras, que faz a vigilância, um ladrão entrou, ele pulou o muro e foi se esconder no vizinho. Ele era o vigilante, era ele que tinha que abordar o problema. Mas como é que o senhor foi lá? Não, eu fiquei com medo. Nós todos ríamos, porque ficou uma coisa cômica. Como é que o vigilante corre da ameaça à proteção da casa? Que ele tem que fazer? Ele pulou a casa e foi para a casa de uma vizinha que trabalhava no jardim, na área da cozinha, como funcionário. Se escondeu lá. Do ladrão entrou. Então você está recebendo as pessoas. Em nome do espiritismo, vem uma pessoa incorporada, você sai. Porta fora. Ter sustentação, equilíbrio, conhecimento doutrinário suficiente para poder acolher as pessoas que chegam na casa espírita. Porque virá pessoas que também chegaram numa casa espírita desejando arruaça. Como também teve um companheiro que é um trabalhador hoje do movimento espírita que chegou, que ele disse assim: eu vim para aprontar, mas a forma como eu fui acolhido me desmontou, porque ele foi acolhido por uma pessoa muito terna, e diante da agressividade dele, programada, ele foi desarmado no primeiro atendimento, no primeiro contato que ele fez com a casa espírita. Então esse é um serviço que caracteriza que o centro espírita é uma família. E você não atende o familiar com indiferença. Você não atende o familiar com hostilidade. O familiar é aquele que chega, o filho, o pai, o irmão, o esposo, e você vai ao encontro dele, o abraça, beija, carinha, não é? Assim deveria ser a casa espírita no sentido da fraternidade. O atendimento precisa ser fraterno, para ensejar que a casa espírita dê a oportunidade a alguém que chega a ser acolhido de uma forma a poder se sentir confortável. Porque eu estou insistindo nesse ponto, porque o tema sugere o subtema acolhimento. Eu quero dizer isso porque nós temos que entender que culturalmente nós somos muito diferentes. Por exemplo, vocês do Paraná, aqui mais do Sudeste, dependendo do lugar, tem uma influência de cultura de outros países que trazem características muito próprias. Então, quando você vai, por exemplo, em Blumenau, não dá para comparar Blumenau com Salvador, na Bahia. Salvador tem uma cultura diferenciada. Blumenau tem uma cultura diferenciada de Salvador. Não é certo, é errado, é cultura. Daquilo que se ensejou estabelecer como processo de desenvolvimento da cidade a partir dos imigrantes que chegaram. Os imigrantes da Bahia, Salvador, são uns, os imigrantes de Blumenau são outros. Então tem características diferentes. Então se você recepciona uma pessoa de Blumenau e recepciona um baiano, você vai ver, de conformidade com a característica, você vai ter que fazer um acolhimento que é pertinente àquela pessoa, àquele outro. Aí você pode perguntar, mas como é que a gente vai saber? A gente não sabe. Daí, a gente vai para um atendimento de civilidade fraternal e de conformidade com a pessoa vai se manifestando, você já entende na sua manifestação como é que ela funciona. E aí você vai, como numa dança, não vai pisar no pé dela e não vai deixar ela pisar no seu pé. Sabe a dança? Onde você se harmoniza num contato que seja saudável, que seja equilibrado, que seja sintônico com a outra pessoa, é o recepcionista. Então, vendo a complexidade do recepcionista, o quão
é delicado uma casa espírita montando os seus serviços de atendimento fraterno, colocar essa pessoa ou essas pessoas, porque o ideal numa casa espírita é sempre tenha mais de um, seja o trabalho de equipe. Então tem a equipe do recepcionista, a equipe da entrevista, nesse movimento de acolhimento que dá o primeiro toque do centro espírita na perspectiva de família. Casa espírita precisa ter o dom familiar. E o acolhimento precisa ter essa característica. Não pode ser como eu fiz com uma certa companheira. Ela chegou em Centro Espírita Jardim das Oliveiras, eu recepcionei-a e eu disse: olá, tudo bem? Aí eu respondi por ela: tudo bem. Aí eu disse: pode entrar. Ela não disse nada, fez uma recepção por mim e por ela. Eu perguntei, eu respondi por ela e celebrei o final do acolhimento e mandei ela entrar. Aí ela me olhou e disse: você já disse tudo, né? Aí eu comecei a rir, porque nós estávamos atrasados, e eu fiz um acolhimento assim, vapt-vupt. Então, percebendo como é, ela percebeu que eu perguntei: olá, como está? Eu respondi por ela, não deixei ela responder. Tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. E mandei ela entrar, não pedia, mandei ela entrar. E ela sorriu e disse: você já disse tudo, né? Aí eu comecei a rir. Porque é assim que às vezes nós fazemos. E a delicadeza que é esse serviço que caracteriza o centro espírita como uma família. O centro espírita não tem esse tom familiar por conta do acolhimento só. Ele deve ter por conta da dinâmica por inteiro do centro espírita. Mas a chegada é o cartão de apresentação do centro espírita. Quem lembra nitidamente de quando você chegou na casa espírita, levante o braço. Ok. Agora, quem lembra o que você fez há 52 dias mais ou menos atrás, quando você chegou na casa espírita, levante o braço. A gente não lembra, mas o primeiro dia a gente lembra. Estão entendendo? Essa pergunta ela é importante para mostrar o quão é importante o primeiro contato. A gente costuma dizer o primeiro contato é que marca, né? Mas ele vai marcar pela qualidade com que nós vamos fazer o atendimento. Então, essa é a dinâmica do acolhimento. A maioria que chega na casa espírita chega como Gesiel, estropiado. É difícil alguém dizer assim: olha, vem estudar essa doutrina. Eu quero conhecer o espiritismo, que é o espiritismo. Tem, mas não é, a maioria chega obsediado, perdeu o ente querido, teve uma decepção amorosa, o filho está na droga, o outro está com câncer. A maioria que chega na casa espírita chegaram como a maioria de nós chegamos, pela dor. Quem chegou aqui no centro espírita pela dor, levante o braço, por qualquer tipo de dor. Quem chegou só por amor, levante o braço. Está vendo? Por isso que eu digo que eu vou reencarnar no Paraná na próxima encarnação. Então, a maioria chega pela dor. Então, a casa espírita ela tem um viés família, mas ela tem um viés de casa de saúde. Casa de saúde, de higiene interior, de hospital, de enfermaria. O centro tem esse viés. É um que chega escangalhado por dentro, é um que está ameaçado de desencarnar, é um que o outro desencarnou, é um que a Covid chegou e deixou a pessoa fora da casinha. A casa espírita, ela tem esse viés de atender as doenças do corpo e as doenças da alma. É um que chegou dominado pelo pânico, está fazendo tratamento psiquiátrico pelo pânico e não melhora, e chega na casa espírita achando que é uma interferência espiritual, e às vezes é. Então, a casa espírita ela tem esse viés que é o viés hospitalar. Por isso que muitas das pessoas que chegam na casa espírita precisam da bioenergia, do passe. Então, esse serviço inicial da casa espírita precisa disponibilizar o passe.
acolhe e começa a atender as demandas da pessoa no campo da saúde integral. Porque a missão da Casa Espírita não é curar corpos. A missão da Casa Espírita é iluminar o espírito, a consciência, o ser. Mas a pessoa que chega com um transtorno ou uma doença física, ela adoece fisicamente por conta das demandas espirituais do espírito imortal. Então a gente faz uma parceria com a medicina, uma parceria com a psicologia, a gente faz uma parceria com as ciências da saúde. E o Centro Espírita acolhe como se fosse um espaço hospitalar aqueles que chegam alquebrados, sem esperança, sem perspectiva de longevidade, sem perspectiva de encontrar o seu neto que desencarnou precocemente, ou seu avô, que era a pessoa mais extraordinária do mundo, e chega aquele neto com 20 anos, como tive a oportunidade recentemente de experimentar esse tipo de ocorrência, onde ele chega porque perdeu o avô, que era a pessoa mais importante do ponto de vista da amorosidade, com quem ele tinha conexão. Então, essas pessoas chegam adoecidas. Aí vem o atendimento da Casa Espírita trazendo o Evangelho para consolar, para lenir as dores imediatas, para devolver a esperança àqueles que estão desesperançados. Então, a Casa Espírita tem esse trato que Simão Pedro dava sequência atendendo nas macas, as pessoas que Gesiel precisou de 2 semanas para se recompor completamente. Nós precisamos de mais ou menos tempo para sair de uma obsessão, mais ou menos tempo para concluir um luto que para nós às vezes é irreparável, porque foi uma perda de um acidente onde faleceu mais de um ente querido seu. Como vi uma pessoa que procurou o Jardim das Oliveiras, foi os seus 2 pais de Covid, foram os 2 de uma vez. Ela disse: eu tenho só um, mas foi os 2. Eles eram a minha âncora existencial. Chegou na Casa Espírita mutilados, na expectativa de continuar sobrevivendo ao luto de perda de figuras que são muito importantes, que são pais. Pais, dói muito perder pais. Mais do que perder pais, talvez só perder filhos. É o que dói mais. Nas estatísticas, embora a gente saiba que tudo isso é relativo, mas nas estatísticas, a dor de perder pais, ela é muito significativa. Perde apenas por a dor, do ponto de vista da globalidade, daqueles que são os que perdem os filhos. Então, esse primeiro tempo é um tempo hospitalar. Precisa do acolhimento da entrevista que deve seguir, e precisa de uma fala consoladora. Às vezes é um grupo de diálogo, atendimento espiritual, às vezes é uma palestra evangélica, e que se segue da bioenergia do passe, para restaurar, revitalizar aquele que está numa condição de perda e que experimenta naquela circunstância muita dor. Essa é a dinâmica hospitalar da Casa Espírita. À medida que a pessoa vai se recompondo, a exemplo de Gesiel, o que é que se segue? Se segue as reflexões em torno do que é o Espiritismo. A gente não vai dar de Espiritismo assim, de primeira, porque às vezes a pessoa não dá em condições de poder digerir um estudo reflexivo. A gente é o Espiritismo no acolhimento, a gente é o Espiritismo no grupo fazendo uma reflexão evangélica. Mas o Espiritismo, enquanto doutrina, às vezes a pessoa não dá conta. Uma vez eu tinha uma professora, doutora da universidade, ela perdeu um pai que já tinha quase 100 anos. E ela não queria perder um pai. Eu não quis perguntar, mas o que é que você espera de uma pessoa que tem 96 anos? Um pai, um avô. A desencarnação é aquilo que... É como um casal que chegou, ele tinha 90 e poucos anos, a esposa tinha um pouco menos, e ele chegou, estava numa crise conjugal, e perguntando se separava. E o entrevistador disse: a situação é sua muito delicada, isso foi no Nordeste. Esse meu amigo disse assim: eu vou sugerir que vocês esperem mais um pouco. Vocês entenderam a delicadeza do entrevistador? Ou como o Chico fez, porque tem circunstâncias, né? O Chico estava atendendo, e a senhora chegou chorosa, você queria separar, porque o esposo bebia muito. Chico, eu quero... Já não está na hora.
Aí o Chico disse: tá, não, minha mãe, espera um pouco. Aí o amigo que estava do lado do Chico não compreendeu muito bem. A mulher fez, contou quantas décadas ela já vinha sofrendo ao lado daquele monstro que estava ao lado dela. Aí quando ela saiu, o amigo perguntou para o Chico, né? Aí o Chico disse: não, fui eu que respondeu, foi o Emmanuel que mandou dizer para ela esperar mais um pouco. Mas por quê? O Chico disse: eu não sei. Passado um tempo, esse amigo voltou e encontrou o Chico. Aí o Chico disse: ah, você não sabe aquela pessoa que você me perguntou, que Emmanuel mandou esperar um pouco? Na semana seguinte, o esposo desencarnou. Então, esperar mais um pouco. Pode ser desencarnação por velhice, pode ser desencarnação de qualquer outro jeito. Então, se alguém disser para você: espere mais um pouco. Mas o mais curioso desse atendimento é que um amigo perguntou: e como está a mulher? Continua chorando. Aí o Chico disse assim: e o esposo continua bebendo. Quer dizer, não tinha mudado nada. O cara saiu do corpo, continuou conectado às pessoas que bebiam, e a esposa continuou chorando. Agora a ausência do parceiro que bebia. Como nós somos paradoxais, né? Como nós somos paradoxais. Então, se essa doutora, professora da Universidade Federal do Pará, tinha perdido o pai, e eu dei 2 livros intencionalmente. Eu dei Fartos Espíritas e Enxugando Lágrimas. Ela é uma pesquisadora da universidade, socióloga. Aí quando ela voltou para o encontro, que era o encontro profissional, eu perguntei: leu o livro? Adorei, adorei. Ela se tornou espírita depois desse encontro conosco, por conta da obra do Chico. Eu disse: qual dos 2 livros você mais gostou? Disse: Enxugando Lágrimas. Eu fiquei na expectativa de que ela, como pesquisadora, ia ler Fatos Espíritas, que são os estudos da imortalidade da alma, cientificamente. Mas quem está na dor não quer saber de ciência, gente. Quem está na dor quer saber de consolo, quer saber de enxugar as suas lágrimas, não quer saber de metrificação da imortalidade da alma, quer saber que Jesus ressurgiu, de que o seu filho não morreu, quer saber de que a vida continua. Então, aquele que chega na casa espírita não tem condições de você chegar, a pessoa chegou, perdeu o ente querido, disse: minha irmã, sente aí que eu vou lhe explicar. Na Europa, no meado do século passado, retrasado agora, século XIX, as mesas começaram a girar. Então você vai enlouquecer a mulher, o homem. Quem não quer saber de mesa girante, de comunicante, dançante, falante? Ele quer saber que o filho morreu e que você o escute, só isso. Talvez não diga nada, talvez diga: a sua dor é tão grande que eu não sei a dimensão dela, mas eu quero dizer que nós estamos aqui com você. Talvez seja só essa frase, essas 2 frases. Porque no primeiro dia, quando a pessoa chega após a morte de alguém, um ente querido, ela quer contar a mesma história que ela já contou 10 vezes. Quando chegar na 100ª, na 1000ª, ela já está curando. Quase já não conta com a mesma emoção, naturalmente, porque está perto da cura. Mas no início ela quer contar a história, você tem que ouvir. Não tente provar que o filho está vivo. Acolha, só acolha. Ela precisa se curar. Então nós temos o olhar de que o Espiritismo, como família e como hospital, precisa funcionar com essas características quando a demanda do outro tem essas características. Eu fraternalmente consolo, acolho a pessoa, como faz os profissionais da área de saúde, tratando a saúde de alguém. Nós vamos tratar a saúde espiritual de alguém abalada, para depois, em que ela concluiu aquele período, que saiu daquela insanidade, que retomando a esperança, compreendendo uma nova filosofia de vida, sabendo que o filho não morreu, saindo da obsessão, tratamento que ela está fazendo, o impulso do câncer, e agora ela está investindo, que ela vai viver mais tempo, ela querer estudar Espiritismo. Ela vai para o Espiritismo, que se mostra na casa espírita como uma grande escola, a escola da alma, a escola da iluminação. Aí ela vai para os grupos de estudo, aí ela vai estudar os princípios básicos do Espiritismo, aí ela vai entrar no estudo sequenciado, aí ela vai para o ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita, vai aprofundando.
é o centro espírita na sua manifestação de escola da alma. Para, no ato contínuo, na medida que a pessoa vai estudando, vai se esclarecendo, ela vai sentindo a necessidade de ser operoso dentro da casa espírita. Ela precisa se integrar, ela quer devolver a casa espírita que a casa espírita dela fez por ela ao longo de um tempo, quando ela chegou um farrapo na casa espírita, cheio de dúvida, de angústia, de dor, de sofrimento, depressiva, obsediada. E então surge a possibilidade do trabalho. Aí é o centro espírita como oficina de trabalho. E aí você abre um espaço na casa espírita para caracterizar de que espiritismo é um laboratório de serviço ao próximo. E de que, portanto, não nos cabe transformar as pessoas em assistentes de culto exterior. A pessoa não vai na casa espírita participar do culto. O espiritismo não tem culto externo. O espiritismo é uma religião de consciência. É uma religião da alma. É uma religião cósmica. Por isso Kardec demorou para dizer que o espiritismo era religião, porque a palavra estava comprometida com o culto. E quando ele diz que o espiritismo é religião, ele diz qual é o sentido de religiosidade que o espiritismo traz, que não era aquele conhecido até então, que o espiritismo não era mais uma modalidade de religião. Mas quantas casas espíritas insistimos em transformar a casa espírita em culto. A pessoa está estudando o espiritismo, já pegou mofo e não consegue trabalhar, porque ninguém deixa. E ela está ali disponível. E Joaquim Travasso, através da psicografia de Chico Xavier, diz que quando a pessoa frequenta a casa espírita, depois de 2 meses, ela já deveria estar se iniciando em alguma atividade simples. Arrumar as cadeiras. Podia ser a trabalho. Mas você chega mais cedo, você pode arrumar a cadeira, passar a vassoura, desligar as luzes e ligar as luzes no início e no final do trabalho. O trabalho pode ser esse. Lá no Jardim das Oliveiras nós temos um serviço que é da pessoa que vai tomar conta dos carros que vão estacionar lá no ambiente que é o estacionamento improvisado. Então ela funciona ali como se fosse o flanelinha. Gente, vocês não imaginam o que é ajudar as pessoas a estacionar no carro. Como nós somos indisciplinados. A gente quer estacionar onde a gente quer. Tem um companheiro lá que foi para esse serviço e disse: eu não vou ficar aqui, senão eu vou morrer. Esse pessoal estuda o espiritismo, não vive o espiritismo. Ele também não estava vivendo, porque ele não tinha a menor tolerância com as pessoas. Abrir mão da tarefa, um salário alto. Ser flanelinha no centro espírita é um salário muito alto. E tem um companheiro lá que é todo sorridente, todo acolhedor, e ele o faz com extrema delicadeza. E as pessoas que só olham para si mesmas, às vezes não estão nem aí, estaciona o carro onde quer, estaciona errado, que a gente tem que organizar para acolher o maior número de carros na instituição, que fica às vezes com dificuldade de acolher os automóveis. Então, estacionar um carro é um serviço da casa espírita, nobre, porque você vai ajudar as pessoas a poder, primeiro, desempenhar a tolerância, a paciência com as pessoas que nem cumprimentam você, que não respondem à sua orientação, que você tem que botar aqui, ela vai, põe lá no outro lugar. As pessoas que saem do carro e nem querem olhar para você porque elas estão aborrecidas porque você convidou-as a colocar o carro onde deveria ser colocado, elas saem aborrecidas, elas colocam, mas saem aborrecidas. Você está treinando paciência, tolerância, indulgência, perdão. Olha como você vai sair iluminado depois dessa tarefa. O salário não é alto? O trabalho, portanto, é um viés da casa espírita. E aquele que chegou incorporado, depois de 2 meses, já estudando o espiritismo, ele precisa estar se ocupando, porque a mediunidade que ele trouxe, e ele vai precisar atuar, ela precisa de que o psiquismo dele esteja vinculado cada vez mais com o bem. E a casa espírita é um espaço onde ele pode transformar a sua mente na oficina dos benfeitores espirituais, antes de atuar como médium na reunião mediúnica, que ele vai estudar primeiro, depois ele vai atuar como médium. Então ele precisa de um pequeno trabalho, é cuidar dos livros na biblioteca, é fazer a faxina do banheiro. Eu não vou perguntar para levantar o braço, quem é que faz essa tarefa na casa de vida? Limpar o banheiro. Por que a gente tem que convidar alguém
Eu disse que eu não ia perguntar, mas 2 pessoas já levantaram para mostrar que tem gente no Paraná que limpa o banheiro. Porque ninguém gosta de limpar banheiro. Sabe por quê? Porque banheiro significa o que há de excrescência. O banheiro, na casa, ele fala de um lugar muito especial. Você almoça no banheiro? Lancha no banheiro? Então o banheiro, se você vai escolher na casa espírita um lugar para fazer faxina, você não escolhe o banheiro. Escolhe o banheiro, mas a gente deveria escolher, fazer esse treino, porque o banheiro, lavando o banheiro, você está mexendo com encrencas internas. Está fazendo um exercício de humildade. Eu lembro de um amigo espírita que é presidente de uma federação no Nordeste, ele chama-se Raimundo, José Raimundo. Hoje é um promotor de justiça. Era obsediado, como todos nós, na maioria de nós fomos obsediados. Então ele estava fazendo serviço militar. E lá tinha uma autoridade, que eu não sei qual era a autoridade, que ia visitar o quartel. E ele disse, eu quero lavar o banheiro. É coisa de obsediado lavar banheiro. Mas ele estava obsediado. Aí a autoridade veio, visitou todo o quartel e disse assim, eu quero saber quem limpou o banheiro. Tinha sido o José Raimundo, obsediado. Aí trouxeram o José Raimundo porque foi o único pessoa que aquela autoridade, que talvez fosse o general, correspondente ao general, queria conhecer quem é que limpou o banheiro do quartel. Porque os benfeitores espirituais querem saber quando é que nós vamos limpar o nosso banheiro interno. Porque o banheiro interno a gente não mexe. A gente mexe na sala, mexe no jardim, mexe no quintal, mexe na comieira, mas o banheiro interior. Então, para lavar o banheiro exterior, precisa ter disposição de alguém que quer lavar o banheiro interior. Faz sentido isso para vocês? Então, é aquele que é candidato a receber dos espíritos vai começar a lavar, por exemplo, o banheiro, para depois atuar como médium. Porque atuar como médium não é sentar numa cadeira e receber espírito. Vocês acham que Chico Xavier, para ser o que ele foi, vocês conhecem a história de Chico Xavier, para sentar na cadeira e receber Emmanuel, e para receber 400 livros, como ele recebeu, você vai na história de Chico e entende que aqueles 400 livros refletem um livro que ele, de si mesmo, não escreveu, que é a biografia dele. Que aquele homem sofreu resignadamente, paulatinamente, orfandade, agressões, doenças, maus tratos, crueldade, sofreu tudo. Médium não é sentar numa cadeira perfumada e receber os espíritos e materializar rosas. Para fazer isso, precisa fazer uma viagem. Uma vez estávamos em Belém, e Divaldo estava fazendo um bate-papo, aquele final de palestra, com os amigos, e começou as rosas e o éter. Aí todo mundo queria ser médium naquele dia, que passei igual o Divaldo. Não sabia o que Divaldo Franco viveu para chegar naquele lugar do exercício da mediunidade, ensejar que os benfeitores pudessem, naquela circunstância, estar cuidando do grupo, o éter. Não era para impressionar os nossos sentidos, eles estavam cuidando da saúde daquele grupo. E estavam trazendo rosas para dizer de que os benfeitores nos visitam continuamente. Então, Casa Espírita, depois de 2 meses, segundo o Joaquim Travassos, nós já tínhamos que estar colocando as pessoas atuando. Ou seja, Casa Espírita não é culto externo. A pessoa vai se integrando na família, vai encontrando uma função, vai participando, vai fazendo alguma coisa, vai se ocupando, entra numa equipe e depois vai assumindo atividades mais complexas, mas as primeiras são as atividades simples. Como, certa feita, estava um espaço para a reunião mediúnica da Mansão do Caminho, e aí as pessoas estavam vendo quem iriam convidar, e Joana sugeriu que convidasse aquela pessoa que trabalhava lá na faxina. Aí todo mundo ficou assim. Era uma pessoa que trabalhava na faxina, que
tinha condição moral, condição espiritual para contribuir na reunião mediúnica. Ela não escolheu o que era o mais graduado, não escolheu o que tinha melhor prestígio, a melhor performance econômica, física. Ela escolheu o espírito que estava mais centrado. Coincidentemente, era alguém que estava na faxina. Podia ser em outro lugar, mas estava na faxina. Mas é, portanto, nesse viés que nós vamos encontrar as casas espíritas como uma oficina de trabalho. Gesiel, depois já estava integrado na atividade da Casa do Caminho e era um expositor de excelência e era um médium de cura. Era iluminado com a sua mediunidade, com a sua fala e com as atividades que envolviam o beneficiamento das pessoas, curando as pessoas. E começou a ficar conhecido a Casa do Caminho pelos efeitos também mediúnicos do trabalho que a Casa do Caminho fazia, a partir também de Gesiel, que entrou molambendo, como moribundo para morrer. O fim de família, de hospital e de escola, a Casa Espírita culmina com um templo. A Casa Espírita é um templo. Mas não é um templo porque a gente vai semanalmente ao templo falar com Deus. Ou porque as pessoas vêm a um templo, sentam, ouvem a palestra, tomam água frutificada ao passo e vão para casa toda a semana. Estão há 5 anos fazendo isso e a gente não sabe nem o nome dela. Ela é um templo porque nós nos iluminamos. Porque nós exercitamos a amorosidade, porque nós transformamos a Casa Espírita num lugar onde nós estamos sempre nos olhando, procurando nos autoconhecer e vendo aonde estão os nossos pontos imaturos, aonde estão as nossas pendências, aonde estão o nosso banheiro interno, que a gente precisa estar aciando. E essa movimentação é a movimentação de conexão com o divino. A Casa Espírita, ela é um templo, porque as pessoas que estão ali estão objetivando a sua iluminação. Quando você entra numa Casa Espírita, você entra e parece que você entrou num lugar diferente. Às vezes a maioria das casas espíritas são simples, né? Não tem assim um design que pudesse, de ornamentação, que pudesse chamar a atenção pela estética externa. Você entra e você pensa, que é gostoso. Por quê? Porque ali é um espaço de encontro das almas iluminadas com pessoas que estão se iluminando gradualmente. Ali é um templo. Mas não é um templo só a casa enquanto lugar. É um templo que se move. Quando você sai e vem aqui para o Zespar, vocês estão movendo esse templo. Esse templo, portanto, ele não é um lugar físico. Ele é o resultado de uma família que se trata, que estuda para poder se iluminar. E aonde essa família se move, está a conexão com o divino. Então, a Casa Espírita, ela é a nossa vinculação com o divino, mas não é a Casa Espírita física, porque bem sabemos na Ford de Leon Denis que o templo do Espírita é o universo. O altar é a consciência, a imagem é Deus e a lei é a caridade. Então, na Casa Espírita, nós estamos fazendo um treino, como se fosse, não tem as pessoas que vão para a academia fazer um personal trainer, o seu trabalho de redefinição dos seus músculos e ficarem mais bem apessoados, alguns tratarem a sua saúde, para poder viver o cotidiano, os idosos, para fortalecer os seus músculos, para poder fazer as suas movimentações, não tombar, poder não perder a força muscular. A Casa Espírita é bem isso. O lugar Casa Espírita físico é uma psicosfera onde, conectado com o divino, nós temos personal trainer da alma, e aonde nós nos investimos de energia para sair, para viver nos outros lugares sociais aquilo que foi a energia que a gente maximizou, tomou uma carga, tipo celular, tomou uma carga para funcionar bem. Por isso eu costumo dizer lá em Belém do Pará, no Jardim das Oliveiras,
na quarta-feira, conversando com os amigos do estudo de grupo. Não é o Jardim das Oliveiras que precisa de mim, eu é que preciso do Jardim das Oliveiras. Às vezes eu venho para cá porque eu quero me nutrir, Não é egoísmo não, é consciência da minha necessidade. Me nutrir porque eu me refaço desse espaço de encontro familiar, de encontro com os amigos, nesse espaço onde a gente treina algumas virtudes, onde a gente aprende reflexivamente, onde a gente se conecta com o divino de uma forma mais intensa, para sair no templo que é o universo e poder estar conectado com o divino e poder fazer da caridade o nosso processo libertador, que é a nossa manifestação amorosa. Então, uma casa espírita está bem alinhada quando ela consegue conjugar essas facetas que a consagram no acolhimento, no processo do consolo, do esclarecimento e da iluminação. Uma casa espírita é um templo só: lar, hospital, escola e templo sagrado. Uma casa espírita é, portanto, aquilo que se transformou a casa do caminho. Diz Emmanuel, de feições paupérrimas, ela era objeto das ocorrências mais transcendentes no atendimento aos necessitados, que incluía os leprosos que deveriam estar lá no Vale dos Imundos. A casa espírita é essa. Nós somos os leprosos, muitas vezes, da alma, que estamos ali na Casa do Caminho de hoje, que é o Centro Espírita, para podermos familiarmente, numas relações amorosas com os outros companheiros de jornada, fraternalmente nos amarmos, cuidar desses nossos lepromas da alma, estudarmos como devemos fazer isso, treinarmos essas habilidades e podermos fazer tudo isso sabendo que a gente só consegue fazê-lo conectado com Deus. Porque a casa espírita é esse espaço de iluminação. Foi por isso que os espíritos amigos disseram a Allan Kardec que os dois ensinamentos fundamentais eram: o primeiro, amai-vos; o segundo, instruí-vos. Nós estamos convidados a juntarmos essas duas habilidades que o Espírito de Verdade consignou a Allan Kardec para ver se a nossa casa espírita está tendo essa dinâmica estrutural de funcionamento, ou se nós estamos precisando olhar para essas funções e perceber que estamos necessitando fazer alguns ajustes. Mas, sobretudo, se você, enquanto participante, consegue visualizar essas dimensões, e se você é um Pedro, um João, um Felipe, operosamente, ou um Tiago, operosamente integrado na casa, para que ela possa alcançar essa finalidade. Porque a casa é o exercício do grupo de encarnados que vai recepcionando a ajuda espiritual, mas a recepção se dá de conformidade com o padrão com que os encarnados estabelecem para que esse trabalho do amai-vos e dos instruí-vos, concretizando entre nós, possa celebrar de que a tua casa espírita, que tu participas, ela é efetivamente uma célula do cristianismo nascente, pulsante, nesse terceiro milênio. Ok? Vamos então para o intervalo, e depois vocês voltam com as perguntas, que é chuva de prata, não é pinga-fogo. Pinga-fogo é chuva de prata.